Muito bem. Nós vamos tratar, então, do tema da Fortaleza, que é o nome dessa cidade, mas não será exatamente o tema, não será a cidade de Fortaleza, né? Mas a virtude cardial. Eu estava também ouvindo um pouco explicações sobre a Fortaleza, né? A minha fonte de referência principal que eu usar era o Joseph Pieper, Virtudes Fundamentais. Mas aí me ocorreu também a ideia de escutar algumas outras coisas por aí, e é interessante, né? Como a gente vai aprendendo também quando prepara a exposição. Uma das coisas interessantes a pensar, né? Quando a gente fala das virtudes cardeais, eu já comentei em outra reunião, que a prudência é a virtude que vai aperfeiçoar a inteligência, a virtude da razão prática, né? A justiça é a virtude para aperfeiçoar a nossa vontade, né? De modo que a gente possa sempre querer dar a cada um o que é devido. E a temperança e a fortaleza têm mais conexão com a dimensão da nossa afetividade. De certa forma, nós temos dentro de nós duas energias, né, digamos, duas forças instintivas quase, ligadas às paixões. Uma que é o apetite chamado compulsível, que é a atração pelo prazer, e outra é o apetite chamado irascível, que é essa energia para enfrentar obstáculos. Então, enquanto a temperança, que era a virtude que a gente estudou semana passada, tinha a ver exatamente com a regulação desse apetite compulsível, a atração pelo prazer, já no caso, a gente pegar essa outra virtude, né, chamada fortaleza, né, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com esse controle, né, essa regulação desse apetite chamado irascível. Tá? Então, a fortaleza tem a ver com o controle do apetite chamado irascível, e a temperança é o apetite compulsível. Ambos são na dimensão ligada das paixões, dos sentimentos, dos afetos, da afetividade. Né? Bom, a fortaleza, do ponto de vista hierárquico, ela está acima da temperança, tá? Porque a gente tem uma necessidade mais premente da ira do que da concupiscência. Né? A gente vai entender daqui a pouco isso daqui, no caso. Né? Então, o que acontece? Portanto, a virtude da fortaleza nos ajuda a fazer o bom uso da ira, dessa energia, dessa agressividade que a gente tem para preservar os bens que já possuímos e para angariar novos bens que nos são necessários. Tá? Então, tem essa noção, portanto, de defesa e de ataque. Então, por exemplo, quando alguém me agride, e a minha defesa imediata fica evidente, daquela energia, né, de defesa da própria vida, é a ira, que é bem usada, bem aplicada, dentro do seu limite. Tem que ter um controle, né? Porque até penalmente falando, se a pessoa tem um excesso doloso ou um excesso de ação, né, ela pode, ao reagir ao enfrentamento, ela pode reagir além do que deveria. E, portanto, será uma lesão que vai ser imputada dela como um crime. Ultrapassou. Bom, mas, de toda forma, a fortaleza da pessoa cristã, então, ela leva a isso. É a virtude que me leva a administrar bem essa energia da ira, portanto, para empreender o quê? Para amar. Né? E amar o que é? Isso é um caso da Igreja Católica. Amar é querer e trabalhar pelo bem do outro. Tá? Para que eu possa fazer o bem isso, eu necessito ter certa capacidade de resistir para manter o bem que eu faço e devo a alguém, por exemplo. Então, vou dizer que para uma fortaleza, ela vai ser necessária para que eu possa viver bem a própria justiça, vamos dizer assim, né? E também para que eu possa enfrentar obstáculos para ampliar a minha ação para o bem. Eu comentava com vocês, quando eu mandei a propaganda da atividade, dessa palestra, que, assim, fortaleza, 2 pontos, a energia para amar, e fortaleza, 2 pontos, né, a força da liberdade. E eu falava que a conexão entre as duas coisas. Né? Porque o que é a liberdade? Capacidade de se auto-determinar ao bem. Eu falava o bem em todo sentido, com maiúsculo e com minúsculo. Né? Então, claro, e, portanto, para que eu possa me dirigir ao bem, eu tenho que colocar minhas energias para lá. Para que eu possa manter-me dirigido ao bem, eu tenho que resistir ao mal. E a frase que eu coloquei no nosso folhetim é exatamente sobre isso. Né? Santo Agostinho falava: a fortaleza é necessária porque existe o mal. Não houvesse o mal no mundo, não haveria necessidade da fortaleza. Porque a fortaleza é exatamente levar essa reação perante um obstáculo que pode vir na minha direção, eu tenho que resistir, ou para superar obstáculos que eu necessito superar para poder crescer.
né? E geralmente esse obstáculo é esse, algum mal, que se antepõe à nossa perfeição. Portanto, algo que substitui o nosso bem. Então, olha que interessante. Então, o Vala Santo Agostinho, fortaleza necessária porque existe mal no mundo. O mal é a gente do bem devido. A liberdade é alternar ao bem. Então, eu tenho que ter energia para me dirigir ao bem, e que essa energia seja bem dirigida, dentro da fortaleza, dirigir a energia ao bem. E para evitar que os bens que eu já adquiri sejam destruídos, para preservar. Né? A gente falava que, no fundo, toda virtude cardial, né, elas acabam sendo a raiz de várias outras, né, virtudes cardeais. Então, no caso da fortaleza, vai decorrer dela o quê? Por exemplo, a constância, tem raiz na fortaleza, a paciência, a perseverança, a coragem, a audácia, a magnificência, tudo está ligado à fortaleza. Tá? Então, no fundo, eu acredito tudo isso aqui, para amar bem. Imagina um amor inconstante, um amor impaciente, um amor que não persevera, um amor que não é audacioso, não é laborioso. Né? Então, ou seja, se tem a fortaleza, esse amor fica fraco, frágil. Eu vou lembrar também aqui qual que seria o vício capital que se opõe à fortaleza. A preguiça. A preguiça. O que é a preguiça? É a fuga do esforço necessário para fazer o que se deve. Tá? É das oposições, né? Claro, se eu falava se a coragem, então a covardia também é um vício oposto à fortaleza, né? A inconstância também será, a resignação, a mediocridade, enquanto postura, enquanto hábito, pode ser também um vício oposto aqui, a magnificência, a magnanimidade, medíocre, porque não usa a energia que deveria usar para empreender coisas grandes. E o que acontece? Estou chamado à santidade, pela vocação genuína do cristão, é algo grande. Então, eu necessito realmente ser forte para empreender, né, as ações necessárias e oportunas para expandir a minha alma e atingir o tamanho que Deus sonhou que ela deveria ter. E me dotou de capacidade humana e de graça divina para chegar lá. Então, eu preciso realmente ter fortaleza. Tanto é que a imagem mais assim pura da fortaleza em estado elevadíssimo é a dos mártires cristãos, que amavam a vida, né, e, portanto, foram capazes de enfrentar um obstáculo, que é o medo à morte, por amor à vida, com maiúscula, a vida eterna. Então, essa capacidade de suportar sofrimento, quando Cristo fala no Evangelho, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, veja, negar-se a si mesmo, muitas vezes, por pensar na concupiscência, né, a temperança. Então, evita, negue-se a atração pelo prazer. Agora, tome a sua cruz, é fortaleza. Me siga, é o amor. Então, para amar, eu preciso, né, ter a temperança, ter a fortaleza, para poder ter um amor pleno, para seguir a Cristo. Porque se eu não tomar a cruz, não vou seguir a Cristo. Não vou consumar minha vocação à santidade. E também o que acontece? Vamos lembrar o seguinte, 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza, temperança. Prudência, virtude da inteligência. A justiça, da vontade. Né? A fortaleza da temperança, ligada à afetividade. E ligada à afetividade por 2 paixões que estão lá na dimensão da afetividade. A ira e a concupiscência, os apetites. Então, as energias dos apetites têm que ser o quê? Reguladas pela razão, pela prudência. A regulação do apetite concupiscível, temperança. A regulação boa do apetite irascível, fortaleza. Tá? Então, eu preciso da fortaleza, da temperança para ser pleno, para ver a minha liberdade e, portanto, me dirigir por completo ao bem supremo, que é Deus, e a cada bem, em cada instante, nas demais virtudes, que me demandam uma conduta concreta. Tá? E a percepção do bem pede sempre que é um ato de prudência, que é exatamente enxergar a realidade tal qual ela é, né? A verdade das coisas. Né? Então, pensar um pouquinho, né? Portanto, quando eu falar um pouquinho das virtudes derivadas da fortaleza, fica mais fácil a gente visualizar. Falar, né? Coragem, constância, paciência, perseverança, audácia. Né? E os efeitos também que a gente falava, né? Da preguiça, né? Da inconstância, da covardia, da resignação, né? Esse medo da cruz pode entrar também na nossa vida. Né?
Então, a gente começa a entender, pô, eu não estou preso nessa virtude da fortaleza. Né? Então, primeiro, eu vou matando a minha cabeça para enxergar o bem naquilo que vai me levar a me empreender e assumir o risco e o custo por algo. Né? Como toda virtude tem dentro dela, como primeiro tópico, uma parte de prudência, que é a percepção real da realidade. Ora, quanto melhor eu entender a realidade, a gente falava que o cristianismo, né, Cristo já dizia, né, veritas liberabit vos, a verdade vos libertará, o conhecimento da realidade tal qual nos ajuda a ser livre, a se capacitar para buscar o bem que convém, que é adequado, que é justo. Então, muitas vezes eu fujo daquilo que me demandaria um certo esforço, ou, digamos assim, um certo sofrimento, porque me falta fortaleza. E as virtudes, o que é curioso? Como é que eu cresço uma virtude? Praticando o ato próprio dela. Parece um truísmo, né? Como é que eu cresço fortaleza? Sendo forte. Uma temperança sendo temperada. Mas que a atitude é essa mesmo. Então, ou seja, eu tenho que assumir, né, certo risco e arriscar a própria vida para poder avançar na fortaleza. Então, a hipótese. Né? Então, vamos lá. E até os médicos, quando falam hoje na psicologia, as fobias que a pessoa tem. Ela tem que enfrentar-se naquela situação para poder, digamos assim, derrotar ele no monstro imaginário. Tem medo de elevador. Então, a gente começa a ficar... Ela tem que enfrentar o medo. E ela tem que primeiro pensar, o que vai acontecer comigo? Nada. Então, ela vai racionalmente preparando, depois passar pela experiência do custo, e ela vai, então, quando se acostumando, vai tirando, portanto, aquele medo que paralisava, ela vai vencendo. Então, qualquer outro medo nosso também, né? Então, a pessoa falava da preguiça. Não levanta cedo. Por quê? Ela começa a pensar, o que me oportuna levantar cedo? O que eu busco de bens que depende de eu me vencer esse obstáculo, né, da preguiça, para poder atingir um bem. Começa a pensar no que tem. E começa a enfrentar. Claro que é um custo inicial. Mas em razão do bem que ela percebe pela razão, ela abraça o custo necessário, que é o esforço que ela tem que fazer para atingir aqueles bens. E como esse bem realmente vai lhe complementar a sua vida, ela enxerga esse bem, ela começa a ter uma simpatia por ele, então a própria dimensão afetiva dela vai pouco a pouco querendo mais aquilo. Vamos pensar o seguinte, a gente faz esforço, por exemplo, no esporte. A gente gosta, né? Já ultrapassou a dimensão. A gente se desgasta, faz esforço porque gosta. Então, esse gosto que tem no esporte, para quem tem esse gosto, eu posso perceber o quê? A gente tem várias virtudes também, que ela já demanda um certo custo, mas eu já me acostumei porque eu já percebo o bem que me faz, pela inteligência, e o prazer que ela produz também em mim, né? Tem a dimensão da afetividade. Então, vamos pensar o seguinte, escovar os dentes, tomar banho, a criança não gostava, o pai, a mãe forçando, vai. Passa o tempo, hoje, alguém aqui, não, eu não gosto de tomar banho. É difícil. Né? Aquele gosto, claro, mas a pessoa não hábito da higiene e associa ele a um esforço necessário para fazê-lo, né? Há uma satisfação também que se encontra ali. Eu até falar um pouquinho na temperança sobre isso. Mas aqui pensando nesse caso como exemplo. Tá? Então, muitas vezes, a gente percebe o bem que a virtude nos traz, já nos atrai aquele resultado operacional daquela atitude boa, e aquilo me contenta, me faz contente. Toda virtude, ela só se aperfeiçoa quando há uma certa alegria embutida naquela prática. A pessoa que é ordenada, né? Há uma noção de dever embutido, mas há uma satisfação ao cumprir aquilo da ordem. Tá? Não é só uma lógica de consciência, é uma lógica de satisfação existencial. Tá? Então, isso acontece também, pouco a pouco. Então, a lógica do cristianismo católico, por exemplo, essa lógica do amor à virtude, desse contentamento. Não é uma lógica, uma ética kantiana, dever pelo dever. Não é. Tá? Então, porque a gente vai colocar em jogo as três dimensões, a inteligência, a vontade e a afetividade. Né? E o bem vai nos atraindo pouco a pouco, ele é deleitável, esse próprio bem. Tá? Espiritualmente falando, inclusive, nesse caso. Né? Tá? Então, pronto. Então, a gente falava assim, então é importante pensar. Cada um pode pensar hoje aqui, o que me gera medo às vezes? Que virtude me faz falta? Como é que eu posso dirigir a buscá-la usando a fortaleza, a energia da ira, da agressividade, portanto, para poder incorporar aquela virtude. Então, ela acaba sendo, a fortaleza, portanto, o mecanismo necessário para poder assimilar outras virtudes, inclusive. Tá? Pelo valor que está atribuído àquela conduta, vinculado a ela. Então, vamos lá, constância, por exemplo. Toda virtude é um hábito bom.
Toda virtude pressupõe, portanto, uma constância naquela conduta dirigida a um determinado valor. Portanto, ela pressupõe um exercício de fortaleza. Né? Ainda mais porque no começo, claro, pode ser mais custoso, porque ainda não tem essa predisposição, essa inclinação natural, que eu vou gerando pela repetição, e eu tenho que trabalhar a admiração pelo valor ligado àquela virtude. É assim, quando eu trabalho a admiração, eu vou gerando simpatia interna por aquele valor e por aquela conduta. E isso é normal. Reeducação alimentar te dá fortaleza. A temperança, nesse caso, claro, porque eu tenho aquela energia da irritação, da agressividade, que eu não vou comer. E aí eu falava antes, esse risco, vou colocar em risco a própria vida. É engraçado, a fortaleza deveria ser para o cristão, né, essa aptidão para abraçar certos bens, colocando a própria vida, se for o caso, né, em risco. Aí entra a ideia da coragem. Um homem tem hombridade, vai servir o exército, vai na guerra, lutar pelo seu país. Corajoso. Há um valor que é a paz da sua comunidade, que é a vida dos seus compatriotas, que ele coloca acima do risco. Ele pode perder a própria vida. Então, também que não tem amor à vida. Né? Então, lógicas ideológicas que colocam a vida em segundo plano não é a lógica do cristianismo. Em que sentido? Vamos entender. Não é que não coloca a vida em segundo plano. Que não coloca... É que despreza a vida. O cristão não despreza a vida. De modo algum. O valor que ela tem, ele pode arriscá-la por algo mais valoroso ainda. Mas não porque ele despreza, porque tem algumas lógicas que desprezam a vida. Então, se coloca a vida em risco por um desprestígio dela, não é o nosso caso. Tanto é que os mártires cristãos não buscavam a morte enquanto tal, eles sofriam o martírio. Tá? Não era lógico que ele buscasse lançar para morrer, que estava pecando contra o quinto mandamento. Usar a própria vida, inclusive. Né? Mas se há um contexto em que não há como ele escapar, ele está mais valoroso para mim a vida eterna, o amor a Deus, do que eu negar a Deus. Então, agora por isso, então, os mártires é um exemplo de fortaleza extrema. Melhor, não extremo no sentido mal da palavra, de fortaleza em grau heróico, em grau pleno. Então, para o cristão, no nosso dia a dia, eu estou disposto a abraçar o sacrifício mesmo, de perder certas coisas para atingir um certo fim, que tem um valor, tenho que exercitar. E a ideia essencial é essa, porque há uma leitura hoje que tudo é bom no mundo. É mentira. O mal está presente no mundo. Tá? O mal está presente em mim. Então eu tenho que usar minha agressividade para vencer dentro de mim aquilo que não me convém. E, portanto, disposto a sacrificar coisas que me agradam. No concupiscível. Não. E a fortaleza me ajuda a ser agressivo. A intransigência consigo mesmo, como os santos praticavam, entra aí na fortaleza. Não vou fazer. E não ter pena de si. Porque é um valor maior que está me levando a ter essa atitude. Né? Foi muito heróico, levantar da cama. Fortaleza. Foge, a preguiça. Ela o quê? Ela anestesia a capacidade moral de fazer o bem. A preguiça. Então, eu não posso ter simpatia. Essa estranha simpatia pela preguiça que se tem é lamentável. É para ter uma aversão a ela, porque senão ela parece, né, que é ofensiva. E não é. Ela é a primeira dos pecados capitais que vai exatamente puxando a corda e derruba a pessoa. Sabota, né? Ela sabota. Ela sabota. Mas, então, eu tenho que fazer um exercício. O que os cristãos pensam em exercício para vencer a fortaleza, para crescer? Primeiro, exatamente com um exercício de mortificação. O que é mortificação? É matar, nessa morte do Marte, matar o homem velho em si, por atos concretos, que colocam essa ordem acima, sobrenatural, essa ordem moral acima do mero deleite eventual. Tá? E também, e entender que muitas vezes, claro, então a constância eu falava, né? Qualquer virtude pede constância. Então eu levantei um dia, no horário, ok. No dia seguinte, está custando, mas só vai, levante. Sacrifique esse gosto imediato pela virtude. Veja que é bom para você. Relembre coisas boas que te esperam nessa conduta. E fortaleça isso. Pouco a pouco, aquilo vai virar um hábito pela constância. E não surge a virtude, portanto. A paciência, olha que interessante. A fortaleza, ela tem muito mais dela na resistência que no ataque. Agora, não entender que a resistência seja passividade. Não, a resistência é atividade intensa para dentro. Porque se trabalhar por dentro para resistir, para proteger. Tá? Então, tem muito mais atos na resistência que a gente às vezes imagina. Então, não é algo passivo. Eu trabalho interiormente para resistir a uma provocação.
Né? A missa de hoje, o evangelho da missa de hoje, coincidentemente, vai por essa linha. Né? Quando Cristo fala, né, dá um tapa, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Né? Não querem falar outra tradução, né? Não enfrenteis o pecador. Né? Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Olha que interessante. Essa atitude não é passiva, é ativa. A atitude, às vezes, talvez imediata, é responder com agressão. Pois não. Se eu respondo, ele bateu e eu dou a outra, eu tive um controle tal para segurar a impulsividade e sobre ela eu dirigi outra conduta. Né? Então, veja, resistir a uma provocação demonstra a capacidade interior, né, de se controlar, que às vezes aquele que de imediato responde contra a agressão não tem. Não tem senhorio, não tem domínio próprio. Ele é levado por impulso. Tá? Então, pessoas que são agressivas e de agressividade via tona, em contextos que, de certa forma, não seria adequado que viesse, são pessoas fracas, com aparência de forte, mas são fracas. Elas não têm controle sobre essa energia da ira. Né? Nosso Senhor, uma passagem concreta, né, deixa essa energia aparecer de uma forma mais agressiva. A ira santa, chamada em Cristo, né, que expulsa os vendilhões do tempo, mas de modo habitual, Cristo, ele é extremamente controlado. Né? E situações de ira não faltou para Cristo, se a gente fosse pensar. Agressividade, provocação, né? E às vezes, claro, ele segura a reação, às vezes, nas palavras, ele vai dar uma resposta à altura. Raça de víboras, ele fala às vezes também. chama de víboras. Né? Ele fala, né? Então, em outras situações concretas, nós chamamos. Satanás, né? Exatamente, afaste Satanás. Tem expressões mais duras, né? Mas ele sabe, ele está trabalhando outra pessoa. Nunca é, o drama nosso é o quê? A nossa irritação, ela explode por defeito e não por virtude. Então, um pai que bate no filho porque está irritado, lamentável. Mais fortaleza é se o pai realmente castiga o filho, né, deixar tudo como está, mas de modo inteligente para que possa surtir um efeito de formação daquela pessoa. Né? Essa é a ideia, né? Então é mais difícil. Pois bem, então, por trás da fortaleza, eu tenho que admitir, algo de mim tem que morrer. Correr esse risco, para que algo em mim tenha que aparecer. Né? Cristo fala, eu preciso nascer de novo. Tá? E para nascer de novo, eu tenho que morrer. Né? Algo tem que morrer. Então, a mortificação mata essa dimensão do homem velho, então eu posso treinar coisas menores e se matar a si mesmo, né? Para que a fortaleza possa se impor enquanto virtude e me habilitar, portanto, a buscar tudo mais que é importante para a vida cristã. Então, por exemplo, uma prática muito comum dos cristãos, que tem muito a ver para desenvolver fortaleza, as mortificações pequenas habituais. Elas podem ser ativas ou passivas. Então, digamos assim, bom, eu costumo sempre tomar água em tal temperatura, senão eu não bebo água. Beba água um pouco mais quente. Para si mesmo, um exercício espiritual. E ofereça a Deus isso. De vez em quando. Ah, não, tem que tomar água assim, um banho com tal temperatura. Toma com outra. Quebra um pouco, né, esse tipo de situação que às vezes, né, gere pequenos obstáculos para si em busca de virtudes, de valores concretos. Isso é um treinamento. E ao treinar no pequeno, aquilo que é maior, eu fico mais capacitado para na hora que vier um obstáculo maior, poder superá-lo. Exemplos aqui que a gente pode colocar vários ligados ao mundo da academia, exercícios físicos. É assim, enfrenta obstáculo, um cansaço, né? Uma aula de spinning, bicicleta. Né? Então tem que me esgoelar, às vezes, esgoelar mesmo, ficar cansado para poder crescer na capacidade. Né? A gente faz isso, né? O estudo tem que vir além do que eu poderia para crescer. Né? É exatamente assim. Agora, no nosso caso, qual que é a moldura do cristão? Cristo. Imitação de Cristo. São Paulo fala, ainda não resististe até a morte, até derramar o sangue. É engraçado, né? Porque, então, pra gente, eu falo, nosso mundo é muito mole, muito frouxo. Né? Alguém falou uma coisa, fiquei ofendido, todo indignado. Para quê? Olha para você e fala, desmonta isso. Isso é fraqueza. O que outro disse alterou a tua realidade? Não, pensa um pouco. Por que você está ficou tão assim abalado? Vença esse sentimento ruim com a fortaleza também. Agrida a sua própria atitude
que ela está te subtraindo da capacidade maior de reagir como Cristo. Então, muitas vezes a gente acha, não, coitadinho, eu sou o coitadinho. Cuidado, o tal do mimimi que se fala muito hoje, né? Falta de fortaleza. Porque as pessoas acham que tudo é bom. Não, tem coisas más. Eu tenho coisas más. Eu tenho fraquezas que são ruins. Então, eu vou enfrentá-las também. Os juízos críticos que eu formulo com os outros, porque eu não consigo abater, um pensamento vai se formando, diga-se para si próprio, imbecilidade, não tem nada do que eu estou dizendo, está errado. Eu preciso de energia para isso. Então, ao invés de se indignar com o outro, ter indignação consigo mesmo, que é essa energia da ira dirigida para o âmbito moral. Estou indignado. O que te indigna? Primeiro, seja você mesmo. Então, a santidade é um processo de usar a fortaleza para vencer a si mesmo. Então, o principal inimigo está dentro de você. Os movimentos que te tiram da realidade, portanto, da percepção do que acontece de modo real, tiram também o espiritual, né, e fazem com que o eu cresça. Você tem que abater esse eu como? Negando. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então, eu tenho que notar que muitas das minhas atitudes, né, que eu acho que até são coisas boas, são pontos de caminho, São José Maria. Não digas, eu sou assim. São coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Ser homem. Né? Então, se eu for justo que sobre uma pessoa e fico irritado com aquela pessoa, desculpa, a irritação não está feita para isso, meu amigo. Se tu for com juízo e está alimentando a irritação com relação ao outro, irrite-se consigo mesmo. Não porque você ficou irritado, mas essa energia para você construir a virtude. Como? Bom, vou rezar por essa pessoa, vou servir essa pessoa, vou vencer essa minha atitude, ficar julgando o outro. Como? Fico submetendo a ela, inclusive. Mas conscientemente. Dá um tapa, oferece o outro. Eu tive uma briga em casa com a esposa, antes de dormir. Peça perdão, derrube o orgulho com a sua... Use bem a ira contra si mesmo. Peça desculpa. Faça questão de pedir, se humilhe, humilhar-se usando a energia da ira. Estou errado. Isso é fortaleza para construir a virtude. A gente fala que humildade tem que ver com temperança, que é lutar para a medida. Você dá fortaleza para ajustar também isso. Né? Às vezes não é suficiente suportar. Né? Por isso, a gente tem que fazer um movimento contrário. Muito contrário, né? Então, vamos lá, audácia, por exemplo. Né? Fortaleza, audácia, enfrentar. Vai falar respeitos humanos. Pô, falar sobre Deus para uma pessoa, não tem... Usa a sua movimentação de ira boa. Preciso falar para a pessoa. Vencer meu próprio respeito humano, minha fraqueza, minha vergonha por falar, por me expor. Porque aquela vergonha está dentro de mim, não é por uma coisa boa, é por egoísmo. Então, usa essa energia. Trabalha, né? É bom ter essa indignação. Né? Essa ideia do inimigo está dentro de mim. E usar a energia da ira para isso, para vencer esse. Né? Porque, novamente, veja, a ira é um cão de guarda do nosso modo de ser, do ser humano. Né? Tá, agora, eu uso ele para quê? Eu posso usar um cão de guarda para quê? Né? Às vezes eu posso estar usando para o lado errado. É contra o outro, era para usar contra mim. Situações. Né? Outra é para enfrentar e eu me escondo. Não, essa energia tem que ser bem usada, canalizada. Né? Bom, então, por exemplo, a virtude da magnificência. Tem que fazer algo grande. E todos nós vamos algo grande, começar na própria santidade, algo grande. A gente colocar energia em enfrentar coisas maiores do que eu. E é assim, apoiado na graça divina. Todo santo se lançou em algo maior do que ele. A imitação de Cristo. Essa energia é importante. Então, eu preciso exercitar, falar mortificações em coisas menores e em coisas maiores. Né? Então, vamos lá, falar do horário. Mortificação da pontualidade. É mesmo, exercício concreto. Contra o que? O capricho que eu tenho. Então, veja, crie indignações contra suas próprias complacências e sabotagens em coisas que não convêm. Então, por isso que eu vou em coisas que já posso fazer. Mortificação passiva. Algo aconteceu que me irritou, o ônibus atrasou demais, ou algo aqui me enganaram. Essa energia. Há um ponto em que também fala o seguinte: irrita-te. Né, com que perde o controle. Ele fala assim, por que te irritas? Se irritando-te, ofendes a Deus, fazes passar mal aos outros, tu mesmo passas mal bocado e, por fim, tende a acalmar-te. Por fim, tende a acalmar-te. Então, ou seja, ele tem que entender isso que acontece dentro da gente e saber usar. Então, desenvolve a boa agressividade, fala, no esporte, exija-se mais de si próprio. Essa agressividade que vem, põe ela no limite para crescer. É importante mesmo a gente desenvolvê-la. Né? E depois, novamente, nos valores. Não existe até o sangue, fala São Paulo. Eu falava isso. Né? Fazer o dieta, passando com fome. Aguenta a fome. Aguenta um pouco.
A gente tem muito algodão na nossa vida, muito algodãozinho, para ele. Não, aguenta um pouco. Ah, tá aqui, tá doendo uma coisa. Deixa doer um pouco, não tem problema não. Vai ficar de pé, não aguenta ficar de pé. Fica, aguenta assim. Quer dizer, desmonta, tudo que vai para além da frouxidão é contra a fortaleza. Colocar essa meta mais exigente a si mesmo, né? Muita gente fica encantado, né? Acho que o Ítalo Marcílio fala assim, não, vamos lá, deixa de ser frouxo. É isso mesmo, né? Para ter a fortaleza, né? E a gente vai ficando feliz, a gente ganha hombridade. A hombridade é fortaleza, tá? Nesse contexto, né? Depois, coisas que acabam sendo assim, sabotagem da fortaleza, né? É uma presunção, né? A pessoa avalia mal, acha que é mais do que é, né? Então, ela não vai, portanto, exigir isso como deveria ser exigido, porque ela acha que ela já está no nível que ela não está ainda. Está errado. Então, quando alguém nos corrige, ao invés de ficar chateado, tem que agradecer. Aqueles que de raiva, não, transforma essa energia para outra coisa, para construir, para você se aperfeiçoar, né? Então, quer dizer, o demônio se aproveita para sempre afastar a gente da percepção do nosso nada, dos nossos defeitos. O melhor seria a gente agradecer que nos corrigissem, que mostrassem algo que não está bem. A gente fica bravo, chateado por orgulho. Orgulho é aquela falta de medida. Então, essa energia que pode acompanhar o orgulho, que é a ira com relação àquela pessoa, a raiva que me disse algo que magoou. Não, para quê? Se ela falou, faz sentido, faz. Alguma coisa pode falar, posso. Então, usa energia para outra coisa, dirige. Né? A vanglória, né? Eu também acho que ela quer um mérito, um reconhecimento que ela não tem. Então, usar para se indignar consigo mesmo, né? Isso que é importante. Então, pensar tudo aquilo que eu possa lutar na minha conduta habitual, né? E tem a ver com essa perda de energia, né? Boa, né? Então, eu tenho que saber um certo controle sobre ela, como modificações concretas, passivas e ativas. Quando eu falo ativo, eu quero dizer o quê? Eu vou programar. Então, por exemplo, aquilo que é meu gosto, inconcussível, eu vou conseguindo me impor pela fortaleza também. Abraçando algo que não é tão agradável. Então, um cafezinho com açúcar. Eu tomo sem açúcar o café agora, não tem, para me ajudar. Eu não vou escorar na cadeira, vou ficar sem escorar. Eu não vou ficar com a perna cruzada, mas confortável, vou ficar com a perna descruzada. Coisas miúdas, mas que dá para a pessoa. Olha, quem manda aqui não é o conforto. Quem manda aqui é eu que mando, com a minha vontade. Então, até aquilo que é desagradável circunstancialmente, pela fortaleza eu me imponho. Portanto, é pela fortaleza que eu me imponho também a partir de compulsível depois. E aí, outras coisas maiores vão acontecer depois. Um médico que não tenha virtude da fortaleza, né, vai fazer uma cirurgia, vai se distrair, falta força. Um soldado que tem que proteger vai ser frouxo, vai ser covarde. Um pai que tem que exigir, não vai exigir do filho, por falta de fortaleza. Então, esse amor é fraco. Um casal mesmo, né? Então, claro, tem momentos que um pode estar pior que o outro. Quem não tem fortaleza não vai suportar, digamos assim, as manias do outro ruins, ou o mau humor do outro na temporada, e vai romper a relação. Por isso que a fortaleza é necessária para amar. Amar é querer o bem, trabalhar pelo bem do outro. O outro, às vezes, é desagradável. O outro não está em sintonia com o que você usa, né, para a tua máxima contentação de prazeres. Não está. E a vida é assim. Teu filho também não. Então, o pai que tem um filho, né, que está lá demandando, está doente, precisa de fortaleza. Então, para amar, precisa de fortaleza. Para servir, precisa de fortaleza. Né? Que é essa direção. Então, portanto, abraçar a capacidade, portanto, de sacrificar-se. Desenvolver, sacrificar-se, colocar o teu contentamento. Portanto, abraçar coisas que são desagradáveis, olhando para aquilo que convém. Entregar bens teus para que outros bens maiores possam ser preservados. Fala, o soldado, a família. E hoje o pessoal fala assim, que se dane a família, vou buscar outra, que é mais agradável. E vocês lançam um projeto maravilhoso, podia ter de crescimento na santidade, por besteira, que faltou a fortaleza. Então, claro, se eu quero realmente amar alguém, eu tenho que buscar a fortaleza, treinar. Treinar como? Exatamente abraçando coisas. Normalmente, não é só um estoicismo. O estoico, ele quer acabar com a paixão. Então, o dever pelo dever. Não é esse o cristão. O cristão supera muito o estoico. O estoico, ele acaba caindo na vaidade e no egocentrismo. No nosso caso, não é para amar o próximo. Eu vou buscar exatamente servir e sacrificar o meu. E eu vou ter simpatia por essa conduta. Ou seja, a minha afetividade, pouco a pouco, ela vai desenvolvendo uma atração por isso. Não só pela lógica da consciência do dever. Os fluentes no livro de Fortaleza falam. Então é importante entender. Ele fala as imagens, cabeça de gelo,
Braço de Ferro e Coração de Fogo. Né? É um livrinho da Quadrantes, do Rafael Lemes Cifuentes, sobre a fortaleza, que é muito bom. Está passando muita coisa concreta, né? Agora, a gente para nessa ideia. Então, veja, a gente tem que ter esse desejo de arriscar mais, arriscar-se mais. Não ter, né, medo. Outro conceito da fortaleza, que é interessante, eu gostei desse conceito. Ordem nos temores. O medo é uma coisa boa na nossa vida. Em que sentido? O medo preserva, atenção, um valor inestimável que cuide dele. Quais bens, qual temor deve estar na frente de qual? Isso é fortaleza. Então, é melhor eu, por exemplo, arriscar a minha vida do que arriscar a minha alma. Então, o bem da alma está acima do bem da minha vida. Então, eu arrisco a minha vida terrena, mas não perco a minha alma. Mártires. A minha família está acima da minha vida. Eu vou enfrentar o ladrão que chegou em casa agora e quer ir para cima da minha mulher. A minha vida, eu tenho medo de perder, claro que eu tenho. Mas eu tenho medo de perder a minha família, perder a minha esposa, que ela morra. É maior do que a minha medo de perder a vida. Ordem nos temores. Isso é fortaleza. Né? Então, o temor, enquanto está, portanto, não é algo ruim. Mas eu tenho que ter tal hierarquia de bens que eu consigo ter essa ordem dos temores. Tá? E notar. Então, claro, o drama que é o nosso mundo distorcido. O cidadão, às vezes, tem mais medo de perder o Rolex do que perder a vida. Besteira, né? Aí ele vai brigar quanto não vale a pena. Por exemplo. Então, acontece também isso, às vezes. Então, claro, o que mais vale a pena? Então, mas educa a tua afetividade pelas coisas também, né? Então, a gente pensa um pouquinho, né? Depois, os estudos que vem derivados é isso, a constância, a gente falava. Pode ter uma palestra sobre a constância, uma palestra sobre a audácia, uma palestra sobre a perseverança. São temas derivados da fortaleza. Então, o núcleo dela é essa ideia, da fortaleza, né? Essa capacidade de sacrificar um bem, portanto, que vai gerar um certo custo mesmo, né? Olhando um bem maior que está ali. Eu preciso disso para ser feliz, para ser santo, para amar. Então, a audácia, a constância, a perseverança, a paciência, tem a ver com isso, a magnanimidade, magnificência, tem a ver com isso. Né? Capacidade de abraçar, portanto, um sacrifício para atingir um bem maior além dele. Tudo bem? Então, essa é a ideia, né? Então, um pouco de reflexão, depois a gente pode pensar em mais coisas, né? Para poder a gente conseguir pensar, né? Depois pode mandar para mim as ideias, quem queira alguma outra ideia, sugestão até da biografia, né? Vou mandar no grupo, também que está no grupo, sobre o que está disponível, sobre a fortaleza, né? Que a gente pode trabalhar depois. Tudo bem? Vamos parar por aqui. Essa é a nossa... a Fortaleza, que é o nome da nossa cidade aqui da capital do Ceará. Um bom nome. O pessoal que está esperando até não é um bom nome aqui.